Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do Supply Talks. Dessa vez é uma edição especial, a gente está no modelo esquenta. Esquenta, e como tá novembro, então pode ser até um esquenta Black Friday. É, não é? É o esquenta do Fórum de Compras. A gente está indo para a 21ª edição do Fórum de Compras e Sourcing. Ele que foi o primeiro evento da Live há 20 anos atrás. Tava nascendo há 20 anos atrás. Eu também. E aí a gente tá agora na 21ª edição, uma edição especial que a gente fala que a gente está abrindo uma nova década. Então, no modelo especial, a gente está convidando alguns palestrantes nossos do evento para bater um papo. Só que a gente tem uma missão aqui hoje. Qual é a sua missão? Que é, a gente vai falar sobre o tema da palestra, mas não pode dar muito spoiler. Será que a gente consegue? Eu acho que sim, né? Vamos tentar. Vamos, porque aí a gente vai falar bastante sobre o tema, então vocês vão saber um pouquinho do que vai acontecer lá no evento, mas para ter o conteúdo completo precisa fazer o quê? Precisa participar do evento, né? Precisa ir ao evento, senão... Mas a gente vamos entregar qualidade hoje no nosso bate-papo. E aí eu tô com dois convidados especiais, como eu já dei aqui um spoiler, vão estar no nosso evento. E eu quero que vocês se apresentem para o nosso público. Tá bom, já. Tá? Eu poderia fazer a apresentação, sim. Eu estou até com um roteiro aqui, que eu escrevi tudo. Mas eu acho que nada melhor do que eles se apresentarem para vocês. Bom, Jean, meu nome é Eduardo Multari, mais conhecido como Edu. Eu sou diretor de compras na Pfizer para a África e para o Oriente Médio. Já estou nessa função já faz uns 10 anos. E aqui também sou professor da Live University desde 2011, se eu não me engano. Faz um tempinho já. Participei da 10ª edição desse evento e foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação. Então também tenho um carinho super especial pela Live, porque esse evento foi uma abertura para eu começar a fazer palestra e depois virar professor e tudo mais, uma coisa que eu adoro fazer. Então tem história, né? Tem bastante história. Então meu 11º evento. Olha isso, bacana. Então já tem uma história e é até legal isso, porque... Pensa, foi seu primeiro evento há 10 anos atrás. E a gente está abrindo um especial com você. Olha lá, que legal. E nem foi combinado. Não mesmo. Não vamos falar, chamou porque era... Não foi combinado. Não foi. Boa. Bacana. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Você é da Pfizer. Isso, trabalho na Pfizer. Da Pfizer? É da Pfizer, da vacina. E isso é interessante, porque sempre foi conhecido como o Viagra. Então, Mentira! É que o Viagra é a Pfizer que fez o Viagra, né? Então, sempre que você brincava de falar que você trabalha onde? Na Pfizer, que faz o Viagra. Todo mundo lembra. Agora virou o Pfizer da vacina. Da vacina. Engraçado, ninguém mais fala do Viagra. E o meme pegou? Você lembra do meme? Claro, né? Da Pfizer. Eu acompanhei, eu estava aqui no Brasil, eu acompanhei toda aquela epopeia de... Cara, eu vou te falar, me pegou aquele meme, eu adorei. Aquele meme do seu menino, né? Se não me engano. Aquele menino. Esse exatamente. Menino, né? Exatamente. Eu acho que é esse menino. Foi sensacional. Foi muito bom. Eu vou ser honesto, conheci vocês por causa do meme. Exatamente. Pensando no Brasil, né? Aqui e tudo, conheci por causa do meme. E aí agora a gente também tem o Rodrigo. Então eu quero que você se apresente um pouquinho pra gente, para a nossa audiência. Perfeito. Bom, Jean, enorme prazer, sobretudo por estar com um veterano aqui em apresentações, podcast. Eu tô até me sentindo intimidado. Não, filho. Um cara veterano que tem muita experiência aqui, mas bacana, parabéns aí pelo marco legal. De apresentações e tudo mais. É muito bacana poder contribuir compartilhando conteúdo e conhecimento. Realmente é algo muito reconhecedor, né? Muito bom. E eu sou o Rodrigo, né? Eu sou pai do Diego, do Paulo, da Estela, antes de mais nada. E no mundo de suprimentos aí aproximadamente 15 anos já. Grande parte desse tempo trabalhando no setor de energia, né? Então eu estou no setor de energia desde 2010, aproximadamente. Sempre ocupando posições que têm as variantes de suprimentos com supply chain, logística, comércio internacional, alguma coisinha de public affairs também. Já trabalhei até uma pontinha de vendas em algum passado. Eu falei, bom, não é muito bom para vender, vai para compras, né? mas é isso aí. E hoje, atualmente, eu sou vice-presidente da área de suprimentos da Vestas para a América Latina. A Vestas é o maior fabricante mundial de soluções de energias renováveis e aerogeradores, né? É uma empresa líder mundial no segmento e na América Latina líder também.
Boa. Muito bacana. Você falou que tá intimidado. Eu que tô intimidado aqui na frente dos dois. Não Tá fique. tipo o Shark Tank Brasil aqui. Não, não tá os mesmo. tubarões na frente. Grandes empresas, grandes Tubarão negócios. velho. Então, ó, você que tá assistindo, a gente já pode ficar tranquilo que você viu que currículo é um negócio que não vai faltar no nosso evento, né? E aí, vou entrar no conteúdo. Eu trouxe aqui as 2 palestras que a gente tem lá como tema de vocês e aí a gente vai conversando um pouquinho. Então, só para vocês saberem, o Edu vai estar no nosso palco lá de CPOs. Então, o evento tem o palco de CPOs, tem um palco de trilhas temáticas. Esse ano foram divididas em 18 trilhas, pensando nos 18 principais escopos de atuação do profissional de compras e sourcing no mercado. Então, a gente tem a plenária com 18 trilhas e tem um palco principal, que é o palco de CPOs. Então, ó, o Edu, como ele é conhecido aqui na live, ele vai falar sobre gestão de talentos em compras, desenvolvendo a próxima geração de líderes. É isso aí. Responsa isso aqui, hein? Responsa, né? E o Rodrigo, parcerias na cadeia de valor, redefinindo relações com fornecedores. Exato. Eu já vejo uma ligação aqui entre os 2 temas, né? Porque, assim, pensando na área de compras, a gente pensa em relacionamento principalmente com o fornecedor. Ele é parceiro, ele precisa estar perto. E aí, se não tem um líder que entende isso, dá ruim. Exatamente. Né? Eu acho que aí tem uma coisa importante. Eu gosto dessa união das 2 coisas, porque você tem tanto a conexão com o fornecedor, mas você também tem com o teu cliente interno. Então, as habilidades de um comprador, ela tem que ser hoje de interpessoal, né? De como eu me relaciono, como eu consigo entender a necessidade do negócio e transformar isso numa necessidade que eu vou conseguir passar para o meu fornecedor. Então, acho que tem muito a ver mesmo, com certeza. Boa. E pensando em liderança, a gente falou aqui a próxima geração de líder. Parece que é muito, muito longe. Né? Tipo, meta de, daqui a 30 anos eu resolvo isso. Não, eu tô falando de líderes que estão vindo aí agora, que você pode ter na sua equipe alguém que daqui a 1 ano vai virar um grande líder. Vocês hoje nessa posição, né, de diretores, CEOs, vice-presidentes, hoje qual é a característica mais importante que vocês identificam para um líder? Pensando não só na complexidade do negócio de grandes empresas, mas pensando também nessa complexidade do mercado, da nossa área, que é uma área tão sensível, mas está ali no meio de uma operação. Quando vocês pensam em líderes, qual é a principal característica assim, que vem na mente, assim, que vocês comentam? Eu acho que eu posso comentar, né? Então, além do hard skill, que logicamente isso tem que ser a fundação, tem que ser a base, ou seja, você conhecer muito bem da profissão, conhecer de conceitos financeiros, que é fundamental para você conseguir tomar decisões de geração de valor em suprimentos, conhecer de operações, ou seja, a gente está num mundo tão diverso e num mundo com tantas agendas que a gente se envolve, que às vezes eu percebo que muita gente acaba se perdendo um pouco no básico, no fundamental. Então, eu acho que esse é um momento de reflexão, de realmente a gente pensar um pouco back to basics nos fundamentos, né? Mas além dos fundamentos propriamente dito, existe os soft skills, né? E aí o que eu penso em termos de soft skills é ser digitalmente savvy, né? Então, a pessoa que sabe se movimentar nesse mundo digital, ou seja, como extrair valor de inteligência artificial, extrair valor de todas as ferramentas e tecnologias que a gente tem em termos de avaliar dados, em termos de trazer inteligência de tomada de decisão com base em dados. Então, isso é uma característica que aqui já vinha sendo muito importante alguns anos atrás e vem se tornando ainda mais e mais importante e vai continuar sendo daqui para frente, né? Então, saber lidar com dados, saber interpretar dados, saber extrair o máximo de valor de dados e transformar eles em informação é fundamental. A outra coisa é a questão de relacionamento. Então, pegando o gancho do Edu, o profissional que não sabe se relacionar bem, ele não tem stakeholder management, ele não consegue entender e ser empático em relação às demandas de dentro de casa, demanda do seu cliente final e como aquilo se traduz em necessidade para a sua cadeia de valor. Então, assim, é fundamental a pessoa que tem uma capacidade muito boa de se colocar no lugar do outro, de ter humildade de reconhecer quando não sabe tudo e saber conectar com o entorno para conseguir construir toda a base de conhecimento para uma tomada de decisão, né? Engajar as pessoas, ter sócios para as decisões difíceis, porque infelizmente elas acontecem, né? Então, Sim. Às vezes a gente tem situações em que você tem que perder alguma coisa, tem que conceder algo para você ganhar outra. Então, para isso é importante você formar sociedades, é importante você ter relacionamento, saber escutar ativamente, né? E uma coisa e aí já pensando mais
no nível de liderança sênior mesmo, quando eu contrato um diretor para minha estrutura, ou contrato algum gerente sênior para minha estrutura, pessoas que tenham uma habilidade muito boa, acima da média, no que diz respeito a aprender rapidamente, desaprender também aquilo que não faz mais sentido, né? E saber escutar muito ativamente, muito eficazmente para você evitar vieses, né? Então, esse tema, essa temática dos vieses que se tornou muito importante recentemente com o pensamento rápido, pensamento devagar, até o livro que ganhou o Nobel há alguns anos, é uma coisa que você vem percebendo cada vez mais importante atualmente, porque a gente percebia líderes que estavam enraizados em algumas posições e não abriam escopo para a diversidade, não abriam escopo para você entender outros ângulos. Então, eu acho que essa questão dos vieses realmente abriu o leque no que diz respeito às pessoas poderem escutar ativamente, entender outros pontos de vista e evitar polaridades, né? Boa. Legal. Você. Bom, ele falou tudo, né? Ele falou tudo, mas eu acho que é importante reforçar isso, a parte dos soft skills que a gente chama, que é da habilidade de interpessoais. Porque hoje, com inteligência artificial, catálogos eletrônicos, com robótica, com todas as soluções que existem hoje para a cadeia de suprimentos, o que vai sobrar, entre aspas, para a área de compras e para os compradores que estão se preparando para seus futuros gerentes, os líderes, é a parte de relacionamento, de como que você vai engajar corretamente com os teus clientes internos, com os teus fornecedores, criar parcerias tanto internas quanto externas. Então, essas habilidades que você precisa desenvolver hoje e que são as mais requeridas, porque muitas vezes eu encontro pessoas que você vai fazer uma contratação de um novo gerente. Ele conhece muito de compras, ele fala que ele é um excelente negociador, só que você percebe que a pessoa é extremamente, uma pessoa radical, uma pessoa dura, uma pessoa não muito flexível. Essa pessoa não vai progredir na carreira, ela não vai ser identificada como uma futura líder da empresa. Então, eu acho que essas características de uma pessoa, de relações interpessoais, de você conseguir, como ele falou, ter empatia, conseguir entender o outro, conseguir fazer uma boa leitura das necessidades, circular bem no ambiente corporativo, nessa parte toda política, isso é que vai fazer diferença para você crescer na tua carreira. Então, essa para mim são as principais características hoje e bem diferentes do que a gente tinha no passado. E uma coisa básica, hein? Falar inglês. Olha, eu já joguei vários currículos fora, porque a pessoa era muito boa, vinha de empresas boas, aí quando você ia fazer o teste de inglês, ruim. E não é que você fala, puxa, mas você trabalha no Brasil. Não, a gente está num mundo globalizado. Eu não posso ter essa limitação, porque você vai olhar fontes de fornecimento, ela pode estar na China, pode estar na Alemanha, pode estar no Japão, pode estar nos Estados Unidos. Eu não posso ter essa limitação. E hoje é um problema que a gente tem no Brasil. A gente tem um nível de inglês das pessoas muito baixo. Sim. Então, quando a gente vai buscar no mercado, a gente acha pessoas, mas você não acha pessoas que tenham inglês. Então isso parece uma besteira básica, mas não é. Hoje em dia, se você não tem o inglês, ele é quase tão importante quanto uma pós. Eu concordo. Se não for mais. Principalmente porque essa área, né, a gente está ali no meio de uma operação que ela pode estar em qualquer lugar. Exato. Hoje não existe mais, eu sou comprador de nacional e eu sou comprador de importado. Não existe mais. Você é líder de uma categoria, você é responsável por uma categoria e você tem que buscar a fonte de abastecimento onde ela estiver. E isso não pode ser um limitante para você. E até né? pegando um gancho com o comentário do Edu, né? Eu, infelizmente, na minha carreira como gestor, eu já precisei não contratar alguém que era muito bom, mas que não tinha um nível de inglês adequado. Exato. Por quê? Porque eu precisava contratar alguém que eu poderia fazer crescer rápido. E aí, trabalhando numa multinacional, aquela pessoa acaba ficando limitada, porque crescer rápido significa ela começar a ter relacionamento com stakeholders fora do país. E aí a pessoa não consegue comunicar, não consegue convencer, não consegue evoluir numa agenda, não consegue evoluir com o fornecedor. Então, eu acho que essa é parte daquilo que eu chamei de foundations, né? De fundação, porque é o básico se a pessoa quer progredir, principalmente numa multinacional, mas também nas grandes nacionais. E eu encontro muito isso, principalmente aqui, eu dou aula no MBA daqui, né? E eu percebo bem, quando o pessoal tem que começar a falar palavras em inglês, cost breakdown, tem que falar, sei lá, qualquer palavra em inglês, total cost of ownership, aí você percebe a pronúncia, você já fala, bom, o cara tá fazendo MBA, mas ele não tem inglês básico. Não adianta, meu. Sinceramente, não adianta. Então, é uma necessidade
que tem que ser básica, mas que a gente ainda tem que correr muito atrás disso. Então, Pensando isso é um nessa problema que a gente tem hoje no Brasil. Pensando nesse perfil de liderança, por exemplo, o inglês está ali no iniciozinho da escala. Assim. Hoje, porque hoje, sabe o que acontece, Jean? É o seguinte, hoje você abre uma vaga, você faz a besteira de colocar no LinkedIn. Vão chegar no mínimo 500 currículos se a vaga não for muito boa. Como que você faz a primeira limpeza? Você só precisa de uma vaga, você tem 500 currículos. Então, primeira limpa você já faz em inglês. Depois você vê faculdade, depois pós, depois MBA, tá? E aí você chega com 50 currículos, que aí você precisa entrevistar, você tem 50 pessoas que teoricamente são bons, de empresas boas, não sei o quê. Então, essa eliminação, ela está ocorrendo já lá no início. Se você já não tem inglês, você já não chega nem na entrevista. Isso é um problema. E não é de falar, não, mas você está discriminando. Não, eu não estou discriminando, é que é uma necessidade. O meu chefe só fala inglês, que eu faço? Seleção natural. Eu não tenho como ter alguém no meu time que não fala com o meu chefe. Não falo com ele porque eu não falo o mesmo idioma. Então, em empresas multinacionais, é uma realidade isso. E se você quer crescer, os novos líderes, como é a questão aqui, de a gente pensar na nova liderança do futuro, são para pessoas que vão trabalhar em empresas multinacionais, que vão trabalhar como líderes de categoria, cuidando de regiões. E aí você tem uma coisa básica que é o idioma. E sem contar o seguinte também, né? Às vezes você vai contratar alguém para uma determinada posição, para um determinado escopo. Mas, assim, as empresas estão com linhas de reporte cada vez mais voláteis, né? Cada vez mais matriciais, exato. E eles vão mudando linhas de reportes e forma de governança, e forma de operar a cada ano, né? É muito comum isso acontecer. Então, às vezes, a pessoa que você contrata para um determinado papel, daqui a um ano está tendo que se adaptar para um outro papel. E aquele papel não é mais apenas nacional, mas envolve um escopo internacional. Então, assim, aquilo acaba limitando um pouco a atuação da pessoa e também da empresa em poder extrair o melhor daquela pessoa. Né? Exatamente. Eu, pensando aqui agora, ainda nesse tema, nesse assunto que eu gosto. Tá, legal. Que é a liderança, né? Porque eu acho que todo mundo que ingressa no mercado de trabalho, ele pode não querer ser talvez um CEO, um diretor, sim. Mas entender que o papel do líder vai muito além de uma cadeira, né? Às vezes liderança é você estar ali no dia a dia potencializando a carreira de uma pessoa menor, no sentido de você estar como sênior, mas você potencializa o seu pleno, o seu júnior, o seu assistente. Sim. Eu entendo o líder nessa escala. Aí pensando agora em empresa. Então a gente tem, por exemplo, o inglês aí que é um problema, e eu falo muito no lugar de quem já experimentou esse lugar de não ser promovido ou não conseguir ingressar porque não tem inglês, e eu entendo que... É uma realidade. É uma realidade. Podia a gente se enganar. Tem como as empresas... existe alguma possibilidade, não sei, vocês olhando, de um trabalho de desenvolvimento interno, pensando nessa liderança de alguém muito bom, que eu falo, puxa, eu não quero perder esse cara, mas eu sei que ele tem esse gap, e pode ser o inglês e qualquer outro, né? Tem uma, não metodologia, mas existe possibilidade claro. Das empresas desenvolverem esses talentos? Tem, com certeza tem. Eu acho que o que a gente precisa, a primeira coisa, é identificar quem são esses potenciais talentos, né? Então, normalmente, você tem duas coisas que você analisa. O potencial dessa pessoa de crescimento rápido e ir longe. Então, o que é isso? Eu conseguir que essa pessoa, em 5 anos, em 10 anos, o que seja, ela consiga, no mínimo, estar 2 posições acima do que ela está. Tá. Se eu olho para essa pessoa e vejo esse potencial, ela é um futuro candidato a ser um líder e ela é considerada um talento da empresa. A partir desse momento, a gente vai tentar vai mapear essa pessoa e ver quais são as capacidades ou quais são as competências necessárias para esse cargo que ela está e para os 2 próximos que ela vai ocupar. E aí você faz um gap análise. Você fala, bom, o que eu preciso desenvolver nessa pessoa para ela estar pronta daqui a 5 anos para assumir 2 posições à frente? Então, vamos dizer, é o inglês, é liderança, sei lá, você pode ter competências de eu quero que ela conheça mais a área industrial. Então, é bacana se a gente fizer um assessment dessa pessoa por 6 meses dentro da área de marketing, ou dentro da área industrial, ou da área de qualidade. Então, ela sai da área de compras, vamos dizer assim, vai para uma outra área, aprende on the job ali, trabalhando mesmo, entende melhor a vida do teu requisitante, vamos dizer, do teu cliente, e depois ela volta mais preparada. Então você pode ter vários tipos de treinamento. Você pode ter curso
você pode ter on the job, você pode mandar essa pessoa para um outro país para ficar por 1, 2 anos, para aprender como que é a cultura e uma relação internacional, se os próximos passos dessa pessoa possivelmente são cargos internacionais, então você manda ela para um país não tem tanta expressão, mas já tem uma questão política e vamos chamar, um mercado já diferente do brasileiro, e aí você expõe ela a outras situações. Você pode dar projetos para ela também, você pode dar projetos diferentes. Então, olha, você vai fazer um projeto, desenvolver um curso para pessoas X. E não é uma coisa que eu faço, não, mas você vai ter que desenvolver liderança, capacidade de aprender, de ensinar outros. Então, você vai desenvolver habilidades. Mas a primeira coisa é o assessment, entender quais são as necessidades, quem são as pessoas que você vai desenvolver, quais são as necessidades que ela tem e criar um programa e ver um leque de opções que você possa ter. Boa. Tá legal? E nessa linha eu acredito também no famoso learn by doing, né? Então, exato. O que eu entendi até esse momento sendo mais eficiente para acelerar a capacidade, seja de inglês ou de algum skill que a pessoa precisa ganhar, é de repente você dar um stretch assignment para a pessoa, né? Então, olha, a pessoa tem potencial, está comendo grama, quer crescer, você vê a ambição ali, mas ela precisa desenvolver algumas coisas. Bom, aloca a pessoa em alguma agenda, algum projeto internacional em que ela vai ficar lá 3, 4 horas por dia conectada no telefone, fazendo conference call, engajando, conectando com colegas globais, falando inglês. Ela vai começar com aquele inglês lá, João Santana, né, macarrônico, coisa horrorosa. Daqui 4 meses ele está sendo compreendido, em 6 meses ele está falando, né? Então, é simplesmente você colocar a pessoa para vivenciar a experiência, né? E aí a própria ambição da pessoa, a própria vontade da pessoa vai fazer com que ela se adapte àquela situação. Acaba sendo muito mais efetivo do que um treinamento, um curso, alguma coisa assim. E você também pode chegar à conclusão que aquela pessoa não é a pessoa correta para você investir. Pode chegar no meio do caminho e falar, bom, me enganei. Acho que essa pessoa não vai entregar o que eu imaginei. Porque ela pode ratear, ela pode patinar, ela pode não lidar bem com aquela situação que ela foi exposta. Então, tudo isso também é um teste que você está fazendo para saber se aquela pessoa está pronta para aquela posição. Porque você só é promovido a partir do momento que você demonstra que você está pronto para aquela função. Antes disso, é muito difícil alguém falar, vou te botar nessa posição e você vai lá testando. Dificilmente. Você tem que estar maior que a sua cadeira para isso você dar o seu pulo. Então, isso é uma constante, é uma coisa normal que você vai ver. Tá? Então, não pense que você vai ser... não, vão me dar oportunidade. Vão te dar oportunidade, mas você pode ter certeza que já testaram você e sabem que você vai segurar o rojão lá na frente. Porque nenhum líder quer promover alguém e essa pessoa falhar. Porque essa pessoa falhar, a culpa é sua. Você indicou, você está coachando, você endossou aquela pessoa naquela posição. Então, você também não quer, você não vai botar em risco a sua reputação. Então, tem que tomar esse cuidado também. Né? Boa. Não, e foi bom vocês falarem isso, porque assim, e aí um recado aqui direto, né, para a nossa audiência, que uma coisa é trabalho, outra coisa é carreira. Existem coisas que você vai desenvolver para o seu trabalho e existem coisas como o inglês que é para sua carreira, é para a vida. É seu, né? É seu, né? Exato. Independente de você onde pode estar você em qualquer esteja, empresa, você é teu. Independente né? de qualquer momento, aquilo ali vai ser um crescimento seu. Não, e essas experiências que você tem também. Né? Então são suas, pensar né? algumas coisinhas além do trabalho, né? E olhar assim, o que impacta na minha carreira? Exatamente. É autocrítica, tá, Ju? Anota aí, ó. Jean se escrevendo em inglês. Mas é importante, sabe? E, vou te dar um exemplo. Em 2017, não que tinha acabado, mas estava na empresa já fazia uns 5 anos, e para eu ir para a minha próxima posição, eu precisaria ter um relacionamento melhor com o pessoal dos Estados Unidos, do headquarter. E eu não tinha, porque eu estava aqui, eu cuidava de América Latina, não tinha. Aí meu chefe falou, olha, vamos fazer o seguinte, vai ficar 2 meses... pago pela empresa, você fica 2 meses em Nova York, trabalhando todos os dias lá no escritório, fazendo o que você faz. Você vai continuar cuidando do Brasil, da América Latina, mas só que sentado lá em Nova York. Porque você vai almoçar com as pessoas, você vai se relacionar, final de semana você vai encontrar, vai jogar tênis, vai não sei o quê. Você vai criar um networking com essas pessoas. E as pessoas vão ser extremamente úteis para você criar as suas relações para depois, para o teu próximo passo.
E eu topei e fui, fiquei 2 meses lá. Parece assim, que legal ficar 2 meses em Nova York. É duro, sempre é duro, cara, não é fácil. É bonito ver o outro. Vamos lá, é duro. Ver o outro. É duro. Que barra. É difícil. Não, é difícil. Eu acho que qualquer coisa que tira a gente da nossa zona de conforto, tira da zona de conforto. É desconfortável. Então, esse tipo de coisa são planos que você faz dependendo da necessidade daquela pessoa. Então, você entende que aquela pessoa tem competência, ela vai ser um futuro líder, mas falta esse gap. Sim. Como nós vamos cobrir? E aí você tem que usar, pode ser um curso, pode ser um acesso para fora, pode ser um novo projeto, depende. Então, não dá para você falar que existem fórmulas prontas. Existem algumas possibilidades que você tem que avaliar e ver o que vale mais a pena para aquela pessoa. É muito customizado, porque você está falando dos novos líderes da empresa. Sim. Então é customizado, não é uma coisa de prateleira. Aberta, né? Eu tenho um amigo que passou uma experiência parecida, mas não era Nova York, era Hutchinson. No interior do Kansas só tinha milho do lado. Aí é bravo, aí é tá bom, né? Tá bom. Melhorou. E muito se fala de inovação. Né? Quando eu falo de inovação, não é a geração Z, né? Nada contra a geração, eu até gosto. Eu queria ser da geração Z, inclusive, né? Mas quando a gente fala de inovação no mercado de trabalho, nas empresas. Bons líderes, tá ligado diretamente à inovação? Deixa para você. Os bons líderes, eles são historicamente sempre inovativos, porque o bom líder é aquele cara que é curioso, né? O bom líder é aquele que sempre desafia a sua estrutura e desafia a si próprio. Isso é inovação, no final das contas, né? Hoje em dia a gente pensa muito em inovação no que diz respeito à inteligência artificial ou tecnologia, mas a inovação é muito além disso. A inovação de processos, quando a gente começou com a indústria automotiva, por exemplo, em que tinha que implementar Lean e outras ferramentas de produtividade. Então, a inovação ela sempre existiu, ela só mudou um pouco a forma como ela se apresenta, né? Então, eu acho que líder e inovação são coisas que andam sempre juntas ao longo da humanidade toda, né? Então, todo grande líder, ele é um ser que coloca a curiosidade, que questiona, que coloca a barra em outro patamar. Então, isso é inovação no final das contas, né? É isso. Não tem nem que falar. Não tem nem que falar, cara. Não, é perfeito. É exatamente isso. Acho que a característica... A gente pode ficar listando aqui característica de um líder, mas acho que a principal é essa, a inovação, é você desafiar, é você tentar levar teu time para um outro lugar. Porque se você não conseguir fazer isso, você é um coordenador, você está lá fazendo o seu dia a dia. Agora, se você... é um simples gerente. Exatamente, né? você é um gerentão. Você está cuidando ali do budget, fazendo o dia a dia. Agora, se você quer levar teu time para um outro lugar, chegar em outros resultados que você nunca chegou, é só através de inovação. Não vai ter jeito. E não tem como, é o que vocês falaram, né? É uma realidade... Não vai ter como fugir. Igual o pessoal brincar, inteligência artificial, o robô, aí já é real. Já tá aí. Então, assim, você não vai ter como brigar com ele, você não vai ter como fugir. Cara, tá dado e tá ótimo. E tá, né? Olha, a gente começou a usar o Copilot da Microsoft. É uma ferramenta ainda meio quadrada, não sei o quê, mas já é um chat GPT corporativo, vamos pensar assim. Cara, é muito bom. Né? É uma maravilha. Às vezes chegam pra gente umas apresentações, sei lá, 30 slides. Você fala, puta que saco. Copilot, traduz pra mim. Traduz não, summarize. Aí ele pega, te dá 5 bullet points. Esse tema quer dizer disso. Aí você fala, então isso aqui é interessante. Ou às vezes fala, puta, tá, bullshit, besteira. Não vou sair fora, não preciso ver essa apresentação. Então ele te ajuda muito nisso, de buscar a informação que está numa apresentação, resumir, montar uma apresentação se você já tem um texto e quer pedir para ele montar slides. Eu diria que ele é um estagiário em início de carreira. Estagiário do 3º ano da faculdade, que está querendo... O Copilot é esse cara. Eu tô viciado naquele robozinho que entra nas reuniões e depois te dá um resumão. Copilot faz isso. Ele faz isso. Gente, porque assim, às vezes você tá isso, cara. 80 reuniões, tem uma que você sabe que não vai ser tão importante, assim, você não é essencial ali. Isso. E aí, mas você tá lá... E aí você precisa saber o que foi discutido. Precisa saber. Porque às vezes tem um plano de ação, uma coisa tipo... E aí ele te manda um resumão assim, foi falado isso, o Edu falou sobre isso, o Rodrigo falou sobre isso. É muito legal. Eu já dei até nome pra ele. Qual que é? Maria, boa. Porque é nome carinhoso da minha avó, então tá tudo em casa, né? Mas olha, eu vou falar, tá dado e a gente tem que se aproveitar disso. E usar o tempo com outras coisas. Sim. Se eu ganhar esse tempo para poder sentar com alguém da minha equipe e fazer o planejamento dela de carreira,
Vamos pensar qual é o teu plano de crescimento, quais são as suas ambições, e gastar essa 1 hora conversando full time com essa pessoa, em vez de ficar 1 hora numa reunião que não me agrega nada, que vantagem, que ganho de tempo, de produtividade. Então, é isso. Porque tem muita coisa que não precisa, a informação não é tão relevante, dá para você dar uma olhada só no resumo. Sim. Então, tá tudo bem. Eu acho que não tem que ficar desesperado. Venha e vamos usar da melhor forma possível. Boa. Só vai ser substituído quem for incompetente. Mas esse cara incompetente vai ser substituído por qualquer coisa, cara. Não é inteligência artificial. Copilot ou sem Copilot. Não é o robô que vai não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Eu acho que é isso. Cara. Eu acho que o robô, né? E aí falo robô, mas assim, as diferentes inteligências artificiais que estão aparecendo, elas vêm como qualquer outra inovação que apareceram, que foi um Excel da vida, um PowerPoint que depois mudou para não sei o que, aí você fazia uma apresentação aqui, agora você faz ali, e um Power BI que já não é... Tudo é essa inovação, mas eu acho que tudo é como você lida com ela. Se você enxerga potencial para melhorar seu dia, suas atividades, ou se você vai olhar como um inimigo mesmo, vai querer brigar. Esse é o ponto, né? A inteligência artificial ela não é uma disrupção, né? Ela é só uma continuidade das ferramentas que já vem vindo, né? Há muito tempo. Então é só mais um, né? Há poucos anos atrás a gente estava falando dos robozinhos, né? Para automatizar operações em ERP e tudo mais. Então a inteligência artificial vem nesse rol também. É só uma continuidade daquilo que vem sendo desenvolvido e vem muito mais coisa ainda pela frente. Então a gente está só começando. Eu sou #TeamRobô. Eu queria ter um robô. Eu vi um robô esses dias que... Maria, né? Eu vi um robô esses dias que limpa a janela. Olha lá. Achei fantástico. Eu não tenho grana pra comprar um ainda, mas eu queria. Uma janela do apartamento ou janela do... É mesmo? O outro que limpa não sei o que, o outro que conversa com você, o outro que te acorda. Amor, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou botar um robô em cada lugar em casa. A melhor coisa é aquele robozinho que anda sozinho pela casa. Que limpa, né? A gente chama ele de James na casa. Fala, liga o James. Aí ele vai e limpa a casa toda. O cachorro fica meio bravo, assim. Ficou da família. Mas resolve, cara. Resolve. Você deixa ela trabalhando. Fica bom? Não. Fica 70%, mas é melhor do que 0. Então, cara, tem cachorro, tem pelo, deixa tirar, vai. Tira um time ali, um trabalho que seria seu muito maior, que é o que acontece no mundo corporativo. Imagina, exato. Né? Então, é tipo isso. Eu acho que tem que usar. Existe. Dá para eu ligar ele através do Wi-Fi, porque tá ligado? Dá. Então, aqui eu falo, vai, James, liga agora. Pum. Ele vai e limpa, faz limpeza. Voltou? Tá limpa a casa? Não tá 100%, mas tá muito melhor do que se eu não tivesse feito. E pronto, eu não tenho que me preocupar de passar aspirador ou qualquer coisa do tipo. E aí é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de geração, você tocou na geração Z, né? Eu percebo, os meus funcionários mais jovens, ou mesmo meus filhos, eles usam isso de uma forma tão natural, alguma coisa que a gente está discutindo como se fosse uma inovação. Né? Exato. Então, assim, não é mais futuro, é uma realidade isso que a gente está vivendo. Não, E esse negócio me pega muito, né? E aí a gente está falando aqui de líderes, os líderes do futuro, que provavelmente vai ser essa geração. Sim, né? Daqui a uns anos eles vão estar no mercado, né? Tá no mercado. E aí, pra gente é um negócio, né? A gente tá aqui, caramba, o James, a Maria, e eles estão tipo, caramba, não acredito. Esses caras estão falando, né? Esses velhos estão falando aí. Você sente o tio da Suquita, né? A gente passou pela liderança, falamos um pouquinho de inovação. Já quero que vocês vão pensando em um conselho para esses novos líderes, para vocês darem lá no finalzinho. E aí, pensando em tudo isso, a gente tem essa figura tão importante do profissional de compras ou qualquer outro profissional na parte do relacionamento. E a gente focou muito aqui, né, de relacionamento. Sim. E quando eu penso em relacionamento para a nossa área, eu penso nos fornecedores. Qual foi a principal mudança que vocês observaram nessa figura do fornecedor, do que ele representava ou era para a empresa, do que é agora para o negócio, sabe? Com toda essa mudança, globalização que a gente está vendo, inovação, tudo mais. Vai lá, André. Olha, o que eu vejo é o seguinte, se a gente olha a cadeia de fornecedores há anos atrás com o que a gente vê hoje, né, a gente vê empresas cada vez menos verticalizadas. Isso significa que habilidades que as empresas antes possuíam internalizadas, elas estão cada vez mais para fora, ou seja, você depende cada vez mais de fornecedores para você entregar o seu core value para os seus clientes do que você dependia anos atrás. Então, isso significa que também a abordagem que você tem com fornecedores tem que ser diferente. Então, não é simplesmente uma questão transacional que você está comprando um bem ou um serviço,
mas você tem que enxergar, sobretudo, os fornecedores estratégicos como uma extensão da sua proposta de geração de valor para o seu cliente final, né? Então, esse é o grande ponto. E a partir do momento que você enxerga os seus fornecedores, os críticos e os estratégicos, como uma extensão da sua operação, significa que você tem que fazer também com eles um engajamento e uma gestão diferenciada. Você tem que ter uma proximidade com eles, tal como você tem com outras áreas dentro da companhia e com os seus funcionários, né? Então, vale aí, nesse sentido, fazer uma estratégia muito adequada de segmentação de fornecedores, entender quais são aqueles que são críticos na sua equação de geração de valor para o seu bem ou serviço final, para aquilo que você oferta no mercado, né? E também ter uma estratégia muito refinada de engajamento, de cooperação, o que você quer extrair desses fornecedores que vão te trazer uma vantagem competitiva. E aí, nessa agenda de engajamento, é como que você espera manter uma agenda regular para que você consiga extrair esse valor que você pretende, né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? Quando a gente pensava em fornecedores lá atrás, era muito fácil você pensar em fazer um e-auction ou fazer um leilão de qualquer natureza, um RFQ, e hoje é muito além disso, né? Então, você tem que realmente ter uma estratégia muito eficiente de segmentação para entender aqueles que vão ser transacionais, aqueles que vão ser estratégicos, e aqueles que você define como críticos estratégicos, realmente tem que haver uma outra forma de gestão, como se eles fossem simplesmente uma extensão da sua empresa, porque não raramente eles tocam também o seu cliente. Sim. Então, eles representam a sua empresa perante os seus clientes, né? Então, eu acho que esse é um pouco da mudança de paradigma que aconteceu ao longo dos últimos anos, e isso vem acontecendo cada vez mais. É uma tendência que vai se materializar cada vez mais. Bom, é isso. Eu acho que o que ele colocou é perfeito, é você fazer a segregação muito claramente dentro de uma matriz Kraujic, aqui como ele estava descrevendo. E uma coisa que eu só gostaria de agregar também a isso é de a gente, quando fizer essa análise de segregação de fornecedor, olhar como que o fornecedor te enxerga também. Porque muitas vezes eu chamo ele de meu amor, né? Eu chamo o fornecedor de meu preferencial, meu estratégico, só que ele está nem aí para mim. Então eu preciso também entender que esse fornecedor ele me vê como um potencial, um cliente foco, aonde ele realmente quer desenvolver a parceria comigo. Porque muitas vezes eu me comprometo, eu prometo amor, eu falo o que eu vou fazer, eu vou acontecer com o fornecedor e eu não sinto a mesma coisa da parte dele. E aí as estratégias elas não conseguem caminhar, porque a gente fica baseado sempre em preço, em melhoria, em desconto. Então é um problema. No momento que eu consigo chegar nisso que ele está falando, onde eu tenho parcerias de longo prazo, e eu não me preocupo mais com negociação de preço, e sim como eu vou melhorar meu processo, como eu vou ter ganhos onde vai ser bom para os dois lados, e a gente não precisa mexer em margem, não precisa mexer em preço, e sim a gente consegue identificar situações e processos, procedimentos que eu consigo ter ganhos operacionais. Eu só consigo fazer isso com fornecedores que tenham a mesma intenção que eu, de a gente realmente criar uma parceria e essa parceria ser verdadeira, onde Sim. ele me enxerga como um cliente foco e eu enxergo ele como fornecedor estratégico. Caso contrário, não funciona. É só de um lado, eu fico tentando e não vai. Então, esse lado da visão do fornecedor, para mim, é importantíssima também nisso, nessa relação. Como qualquer relacionamento, Exatamente. Né? Tipo, você dá, mas não é que, mas você espera receber? Sim. Eu tô dando amor, carinho, atenção, eu quero receber também. Exatamente. Né? Não tem como falar, eu tô sem pretensão nenhuma. Não. Eu quero ser amado também. Exato. Não vai funcionar. Né? Se você pode declarar amor para quem chegou para Paola Oliveira e fala, eu te amo, quero casar com você. Ela fala, olha, para mim eu nem sei quem você é. Não vai rolar. É verdade. Você entendeu? Então, é uma questão, é bem isso. Você precisa ter os dois lados para você conseguir seguir em frente numa relação de longo prazo, estratégica. Uma coisa que eu percebo também, mas aí muito dando aula, é que existem vários níveis de maturidade de organizações de compras. Então a gente ainda vê muita gente falando que fornecedor é um problema, fornecedor é um sacana, fornecedor é preciso apertar, fornecedor... Ainda tem muito disso, principalmente em empresas nacionais, pequenas, né? Quando você vai para as multinacionais, isso já é muito mais raro, né? Você não vê isso. Mas em empresas de pequeno e médio porte, você vê muito. Então ainda a gente não pode dizer que o mercado mudou. Ele mudou
mudou para as empresas que mudaram a relação de compras. A relação de compras, a área de compras, ela amadureceu. Ela está mais profissional, está muito mais estratégica. Agora, as áreas de compras que continuam operacionais, muito mais de colocadores de pedido, fazer requisição e aquele dia a dia de compras, eu não vejo que mudou, sinceramente. Eu acho que ainda continua uma relação muito... dá desconto, me faz, melhora o preço, não vou trocar, aquela coisa bem comercial de feira mesmo. Ainda vejo bastante isso, infelizmente. Aquela evolução, né? Não é uma área mais que está responsável apenas pela contratação, mas é aquela área que ajuda a entender que skills, que bens, que serviços te ajudam a levar a sua oferta de valor a outro patamar. Né? Então, por exemplo, até pegando nessa linha, né, e puxando um caso na minha cabeça, eu lembro até de um fornecedor que sem assinar contrato nem nada, porque eu brinco assim, o fornecedor que é estratégico, que você tem confiança, o contrato é irrelevante, né? Então, existe uma confiança, existe um alinhamento de interesses, existe um alinhamento de valores, né? Um alinhamento de como fazer as coisas. Então, nesses casos, você coloca um contrato com uma coisa pro forma, né? Porque se lá na frente, lá no futuro, os interlocutores de um lado ou de outro mudarem, então você tem ali alguma coisa que dita o que foi isso. E as empresas podem ser compradas, adquiridas por outras empresas e muda a gestão, então o contrato ele ajuda nisso. Mas no curto e médio prazo, o contrato ele é irrelevante. Né? Porque se você tem um alinhamento de valores, a gente sabe como fazer a coisa, acerta no olho, no fio do bigode, né? Como era antigamente. Então, várias situações, teve uma que até conversando com um fornecedor estratégico meu, convenci ele a fazer um investimento alto de CAPEX para colocar uma determinada capacidade produtiva para me vender uma coisa que eu não conseguia garantir demanda para ele, tá? Mas eu falei para ela, olha, isso aqui pode ser um nicho de mercado que talvez vai me trazer negócios e se isso aqui me trouxer negócios, eu te garanto que esse negócio também vai ser seu. Então, eu te estendo a cadeia de valor. Se isso aqui virar uma vantagem competitiva para mim e for um order winner para mim, o negócio também é garantido para você, logicamente, nas condições pré-negociadas de preço, condições comerciais, qualidade e tudo mais, né? E funcionou super bem. Então, hoje esse fornecedor, por exemplo, ele está entregando não só para o mercado local, mas também para exportação. Então, esse é o tipo de case que a gente chama de fornecedor estratégico, né? Que você consegue alinhar interesses, alinhar uma forma de... uma visão única de negócio, uma visão comum de negócio, em que as partes se confiam e conseguem investir junto e trabalhar junto e fazer crescer junto o seu negócio. Boa. Relacionamentos. A gente sempre quer um relacionamento saudável. Não é? Nada de relacionamento abusivo, nada de só dar amor e não receber amor. E é isso mesmo, é relacionamento abusivo mesmo. Exato. É porque é isso, né? Se o cara, se o seu fornecedor, assim como a empresa, se a empresa enxerga o cara só como fornecedor, ou aquele fornecedor que ela só vai lá de última hora numa urgência preciso de você agora. Ou o fornecedor também enxerga a empresa só como esse lugar de tô garantindo minha venda, não tem para onde essa relação ir para lugar nenhum saudável, estratégico. É só um date, né? É só um date, né? Não sai dali. Não sai dali, exato. A gente está muito bem, eu ia falar a gente está muito bem servido, mas no bom sentido, com os nossos convidados, porque eu ia pedir um case, mas o Rodrigo já trouxe aqui para gente um case de sucesso sobre essas relações. Aí, pensando ainda dentro dessas relações com fornecedores, eu sei que não tem aí uma receita de bolo, porque tudo depende da empresa, da operação. Mas como é que eu consigo fortalecer esses relacionamentos, né, com os meus fornecedores, que eu já identifiquei que são fornecedores estratégicos para o meu negócio, que eu quero ter um bom relacionamento, que eu identifiquei uma possibilidade de negócio, né? O meu negócio é o seu negócio. E como é que eu preparo? Olha, uma das formas que você tem é você implementar um programa de SRM, né, que é Supply Relationship Management, onde você faz, você convida o seu fornecedor para participar de um programa, por exemplo, onde você chama a pessoa da produção, de qualidade, de marketing, de finanças, onde juntos a gente vai avaliar quais são as possibilidades. Então, eu vou lá visitar a fábrica dele ou a operação dele para conhecer o que eu estou comprando, da onde está sendo produzido o que eu estou comprando, como que funciona a operação dele, e eu tenho, entre aspas, o direito de ir lá e sugerir coisas para ele. E ele também vai vir conhecer a minha operação, entender minhas necessidades, conversar com meus clientes internos, para ele também poder falar, poxa, mas eu não sabia que aquilo que você comprava de mim, você usa aqui.
Puxa, eu posso fazer diferente. Olha, eu vou dar um exemplo de caixa, um exemplo que a gente viu de um fornecedor que a gente comprava. Quando ele foi fazer, um fornecedor que a gente comprava, óbvio, né? Comprava um material que chegava em pallet. E esse pallet chegava em madeira. Então, todo acho que era produto de embalagem, material de embalagem. Ele colocava ainda uma madeira no pallet para proteger. E a gente chegava com aquilo, tinha que tirar toda essa madeira, jogar fora. Então eu gastava tempo de pessoas para tirar madeira, eu gastava para descartar aquilo e aquilo não servia para nada. E o cara fazia reclamando do outro lado. Caramba, eu tenho que botar madeira, eu gasto tempo para isso. E no fim, quando um olhou o processo, falou, mas você joga fora? Joga, eu odeio que você manda isso para mim. E ele fala, putz, eu não sabia. Então tiraram esse processo, economizou um dinheiro, não precisou mexer em preço, mas a gente conseguiu melhorar o processo, otimizar, ajudar um pouquinho o meio ambiente. Então, coisas desse tipo, você consegue fazer isso acontecer. Onde você tem projetos multifuncionais, onde várias áreas trabalham de forma colaborativa, tentando melhorar os seus processos. É isso que você acaba vendo em exemplos de que funciona. Mas, de novo, eu tenho que ter temos que ser casados. Temos que ter o mesmo objetivo, querer que aquilo dê certo. Caso contrário, relação abusiva. Não, e, sobretudo, extrema sinceridade. Né? Exato. O que acontece? E aí, pegando na linha do paixão do amor que você estava usando agora, né, Edu? É que nem um relacionamento. Você vive de momentos bons e ruins. Né? Então, nos momentos bons, estamos falando de crescer junto, desenvolver produto junto, desenvolver tecnologia junto, desenvolver soluções juntos. Mas também tem os momentos ruins, né, em que o negócio passa por uma baixa de volume, ou o mercado ele se reduz por um período de tempo. Então, eu acho que é você ter uma relação absolutamente sincera, transparente. Em que sentido? E você antecipar qualquer tendência. Olha, eu estou vendo que o mercado vai ter uma expansão, né? Não posso me comprometer contigo agora, mas já estou te dando um alerta de que talvez valha a pena você investir na sua operação, vale a pena você ir contratando gente para capacitar pessoas, vale a pena você trazer alguns skills, trazer especialistas, fazer algum programa de consultoria, Lean, melhoria de qualidade, alguma coisa, porque está vindo uma expansão de mercado. Né? A gente viu muito isso na pandemia. Né? Exato. Na pandemia tinha fornecedor que falou, bom, ou você me ajuda, você não tem nada para com uma empresa de eventos. Parou, falou, ou você me ajuda, ou eu vou ter que mandar embora, tenho 100 funcionários aqui, o que eu faço com os funcionários? A metade são para você. Você não está fazendo evento e eu faço o quê? E quando o seu negócio voltar, você vai fazer o quê? Eu vou fazer o que eu preciso dele. Exato. Então, como nós vamos fazer? Vamos conversar aqui. Eu não quero que você quebre. Porque quando voltar, eu preciso de você, porque você trabalha comigo há muito tempo, você tem uma tecnologia, você tem um know-how, você me conhece. Exato. Então, esse tipo de parceria acontece. Agora vai acontecer com fornecedores que eu tenho essa relação com outros. Sorry, você não vai conseguir fazer. Agora, se você tem essa parceria, você entende a necessidade dele e fala, ó, realmente não é, ele não está pedindo mais dinheiro, é uma sobrevivência de um parceiro comercial, vamos ajudar. A gente viu muito isso na pandemia, não só na minha empresa, mas no mercado, a gente viu muito essa ajuda e outras empresas quebraram. Sim. Né? A pandemia foi um momento extremo, né? Mas a gente vê os ciclos econômicos acontecendo totalmente. de tempos em tempos. Então, assim, eu acho que o que a pandemia ensinou, como sendo um evento extremo naquele momento, vale para qualquer momento. Então, quem aprendeu naquele momento de pandemia conceitos como a necessidade de você ter mais nearshoring, ou seja, olha, você ter, na medida do possível, o máximo possível dos seus fornecedores próximos, porque daí você escapa de situações como o Mar Vermelho ou a situação do canal do Panamá, os routes, ou seja, essa situação toda da logística global que tem se tornado cada vez mais complexa e os riscos geopolíticos, né? Então, se você consegue desenvolver uma cadeia de valor mais possivelmente próximo de você, em que você consegue nutrir confiança, relacionamento próximo, consegue manter uma agenda de engajamento e fazer com que o fornecedor seja uma extensão da sua operação e consiga, inclusive, trazer ideias, conceitos para melhorar a sua operação, seja do ponto de vista financeiro, ponto de vista operacional e sustentabilidade também. A gente tem visto que sustentabilidade tem sido um requisito cada vez maior em muitos mercados, sobretudo no mercado de energia em que eu atuo, tem virado um requerimento como uma ISO, por exemplo, né? E fornecedores que têm padrões de sustentabilidade que ajudem a melhorar a minha operação são bem-vindos. Então, ele tem um diferencial competitivo. Né? Então, como que a gente co-desenvolve, como a gente co-habilita fornecedores que podem ajudar a minha operação a ganhar uma vantagem competitiva é a grande agenda. Boa.
É cocriação, né? Mais sem uma vez a dúvida. gente caiu do relacionamento, né? Não tem como. A gente chegou agora... Você se lembra de Marília Gabriela? Programa de entrevista, aquele bate-bola, jogo rápido? Então a gente chegou no nosso bate-bola. Vou fazer umas perguntinhas, vocês respondem. Então, uma frase de impacto. Putz. Sei lá, frase de impacto. Você me pegou agora, hein? Peguei? Então vou melhorar. Calma. Sei lá, calma. frase de impacto. Uma frase. Foi. Claramente não foi combinado. Não foi! Não, surpresa, hein? Claramente não foi combinado. Foi a única coisa que eu não botei no roteiro, cara. Foi de surpresa mesmo. Então, vamos fazer melhor. Uma frase de impacto não, mas um conselho que vocês dariam para os novos líderes aí. Tá. Eu acho que, principalmente, a preparação. Eu acho que... eu escutei uma vez, acho que foi o Max Geringer falando, e eu concordo totalmente. Eu acho que você, como profissional, é como uma receita de bolo. Não adianta você ter um monte de açúcar, um monte de farinha e não ter o chocolate, ou vice-versa. Então, eu acho que é um mix, né? A gente falou aqui de idioma, acho que é uma coisa importante. Tem uma coisa de hard skills, de você fazer um MBA, estar preparado, você ter um curso de negociação, você ter um bom nível de inteligência emocional, onde você vai conseguir se relacionar com as pessoas, entender o mercado que você está. E principalmente, né, eu acho que é ter iniciativa, você ser uma pessoa que está disposta a fazer e ir um pouquinho sempre mais do que é pedido, surpreender as pessoas, fazer um pouco mais do que te pedem para você fazer e estar sempre aberto para as oportunidades, porque às vezes a oportunidade, ela nem sempre aparece com cara de oportunidade. Às vezes ela aparece meio torta. Então, às vezes a gente precisa perceber que aquilo é uma oportunidade e apostar. E você depois vai perceber que aquilo se transformou numa oportunidade. Então, às vezes uma coisa que você fala, puta, mas isso aqui, sério mesmo? Que eu vou ter que ir 2 vezes por semana para a fábrica X, não sei o quê, para me desenvolver? Pode ser que sim, mas não, mas normalmente isso é uma cara estranha de oportunidade que você consegue transformar essa oportunidade. Então, acho que está aberto para as oportunidades que estão aparecendo, mas não adianta você estar preparado, ter a oportunidade e não estar preparado. Exatamente. Então, esse preparo técnico, tanto de soft skill e hard skills, é importantíssimo e está aberto para ouvir e evitar, se é uma frase de impacto, né? Para de falar de que você não é pago para fazer isso. E eu acho que isso é uma característica grande da geração Z. Eu não sou pago para fazer isso, não está no meu contrato fazer isso. Para disso. Primeiro entrega, que a consequência, o salário, os benefícios vão vir depois. Nunca vai ser o contrário. Ninguém vai te pagar para depois você entregar. Boa. Então isso, acho que é uma frase de efeito, né? Frase de impacto. Boa, né? já respondeu. Respondi, viu? sem querer, hein? Ô, Rodrigo, e você, algo que você sempre acreditou que fosse verdade e depois descobriu que não, mudou de ideia? Eu acreditava que o Corinthians era o melhor time do mundo, mas não dá. Ontem ganhou de goleada, 1-0. Infelizmente, estou tendo que reconhecer que não é o caso. Não é bom, né? Mas aí, fazendo um gancho com a frase de impacto, né? O óbvio só é óbvio para o olho preparado, né? Então, eu acho que é aquela coisa, pegando o gancho do que o Edu falou, as pessoas têm que se preparar. Tem que se preparar muito, né? E ter muita humildade, porque a gente está vivendo um mundo crescentemente mais complexo, com uma quantidade vasta de conhecimento que nunca se viu em nenhum momento da humanidade. Então a gente tem que ter humildade para reconhecer que cada vez mais, para a gente entregar qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de projeto, a gente vai precisar do outro e dos outros, né? Por quê? Porque o conhecimento que você tem, a habilidade que você tem para o mundo complexo que a gente vive, tem que ser humilde para reconhecer que muitas vezes, em grande parte das vezes, é insuficiente para você fazer uma missão, né? Então, de novo, entra na questão do relacionamento, como você conecta, como que você influencia, como é que você engaja, como é que você é curioso, faz as perguntas certas, como é que você questiona incessantemente para que você consiga ganhar mais conhecimento, mas também engajar as pessoas e criar a sua rede correta de relacionamento
e de conhecimento para você entregar aquilo que você espera-se de você enquanto performance, né? Então, e aí aquela coisa, o olho tem que estar preparado, você tem que saber até onde você conhece, até onde você não conhece, e onde você conhecer, humildade, né, entregar isso, o seu valor. Exatamente. E uma competência que vocês acham que todo mundo deveria ter? Aonde? Em compras? Para o mundo, para a vida. Cara, para mim é humildade. Humildade. Eu sei que é um chavão, mas para mim é humildade de você querer aprender. Eu ontem estava dando aula até 10h30 da noite e eu acabei a aula falando, caramba, aprendi hoje. Com a minha idade, dando aulas, eu trabalho há 32 anos, dou aula há 10, e eu tenho a humildade de aprender com um comprador uma coisa que o cara falou. Eu falo, caramba, é verdade. Boa. Então, acho que essa humildade está aberto para você, e de novo, né? Está aberto, é uma atitude. Eu acho que uma das competências é você ter uma atitude positiva, não só para a vida, mas para o trabalho, para tudo. Está aberto para escutar, para ver. Eu acho que isso é fundamental. E eu somaria a humildade à vontade. Porque exato. tem tanta gente que é capaz. Vontade. Né? Tanta gente que tem uma ótima formação, tem um ótimo histórico profissional, tem características excelentes, mas falta pegada, né? A pessoa não vai e não faz acontecer. Então, você pode ter tudo, mas se você não tiver a vontade, aquela pujança de fazer a coisa acontecer, de materializar objetivos, a coisa não vai para frente. Então, é fundamental. Aí vão falar que você teve sorte na vida, né? Que você teve sorte. Ô, sorte, hein? E fazer as... Ai, agora eu vou passar vergonha que eu esqueci a frase. Mas é mais ou menos assim, todo mundo fala que foi sorte, mas ninguém sabe o trabalho que dá fazer essa sorte, né? Acontecer, né? Porque... coisa, as pessoas veem as pingas que você toma, né? Os tombos que você leva. É aquela da grama do vizinho, né? Sempre é mais verde do que a minha. O Oscar do vôlei, do basquete, ele falava isso, né? Ele falava, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É isso. É isso. Exato. Ou vocês curtiram o bate-papo? Muito, foi cara, bom? Foi tranquilo, legal. Não foi? Sim, pra mim foi. Foi? Super tranquilo. Boa. Ó, eu vou deixar aqui o convite para você estar com a gente lá no 21º Fórum de Compras e Sourcing, que vai ter o Rodrigo, que vai ter o Edu lá no nosso palco, passando tudo isso aqui, tudo não, vocês vão passar muito mais. Né? É que aqui foi uma pinceladinha, só para deixar um gostinho de quero ir no evento. Isso. E a nossa série aqui de esquenta pro fórum, ela continua. Só que ela vai continuar tanto agora, no antes, como depois também. A gente vai receber depois do evento alguns palestrantes também para bater esse papo com a gente. Cenas pós-créditos. Cenas pós-créditos. Gostei. Gente, muito obrigado. Foi maravilhoso. Obrigado você pelo convite. Vocês. Aprendi bastante, que é o que você fala, né? A gente veio aqui. Que legal. Ó, trabalhei, me diverti. Olha que legal, e ainda aprendi. E tudo de graça. Não é? Obrigado mais uma vez. Imagina, obrigado a gente você. se encontra lá no evento. Sim. E lógico, a porta tá aberta, a casa tá aberta para vocês voltarem sempre que quiserem. Legal, Não de graça não, obrigado. Porque o café lá fora tava bom. Tava. Que bom. Gente, obrigado. E para vocês, um beijo. A gente volta, hein?